continuar o programa. Agora a gente vai vitaminar essa conversa agora. A gente vai falar com a Evelyn, que é uma química, um pouquinho mais de conteúdo sobre a agroecologia. A palavra é com você, Evelyn. Oi, tudo bom? Oi, pessoal. Prazer mesmo de estar assim. Obrigada, Evelyn, pelo espaço, né? E nesse espaço feminino, né? Porque é tão bom estar no meio das mulheres. Sim, é verdade. Eu quero falar. Então, como eu falei, né? Você falou. Né? Então, eu sou química, né? Eu sou paulistana, mas moro no Rio Grande do Sul já há 25 anos. Né? Eu fiz química e mestrado em química na Unicamp, vim para cá, fiz parte de um doutorado, acabei parando por motivo de saúde, justamente. E, como se diz, eu trabalhei por muitos anos na Secretaria de Meio Ambiente, no órgão FEPAM, né, que é a fiscalização de meio ambiente aqui do Rio Grande do Sul. Sou especialista em ecotoxicologia e poluentes perigosos, né, agrotóxicos e outros poluentes que são bastante perigosos para a vida, vamos dizer assim, como um todo. Né? E sou especialista em ecotoxicologia também, que é a toxicologia ligada aos danos que a gente causa ao meio ambiente, né? Que liga à saúde humana e também liga a vida dos animais, né? A vida dos peixes, a vida de tudo que tem no nosso planeta, né? Que é afetada por esses poluentes. Evelyn, desculpa te interromper, mas conta um pouquinho que você disse um problema de saúde. Eu queria que você contasse para a gente o que é esse problema de saúde. Então, como eu trabalhava justamente com a fiscalização, eu trabalhava com fiscalização de áreas contaminadas por agrotóxicos e outros poluentes e fiscalização de indústrias de agrotóxicos e outras indústrias também. E eu acabei me contaminando com agrotóxico e gerando doença neurológica nos nervos periféricos do meu corpo, quer dizer, na parte, não no nervo central, mas na parte, né, de movimento, de várias funções do corpo, né? Então eu chama polineuropatia, né? Ela afeta os pés, as pernas, as mãos, o rosto, a bexiga, né? Meus olhos, né? Ela tem neuropatia em vários lugares, quer dizer que os nervos são muitos nervos doentes, eles são afetados. E como o nervo é a parte que sente a dor, o meu nervo gera dor. Então eu tenho dor crônica intratável, mais forte que câncer, tomo muitas medicações, faço muito de tudo, fisioterapia e outras terapias alternativas também, né, para poder viver, vamos dizer assim, né, para não ter tanta dor, né? Desculpa te interromper de novo, mas como é que você detectou que essa neuropatia foi gerada pela contaminação de agrotóxicos? Aí acontece o seguinte, né? Foi por eliminação, porque, como se diz assim, começou de repente, né? A gente não sabia o que era, né? Eu fiz uma cirurgia, acharam que era aquela cirurgia, eu estava bem, aí não, eu fiquei pior, cada vez pior, pior. Eu fui no neurologista e ele fez todos os tipos de exames em mim. E eu tinha exames também de metal pesado no sangue também, mas, como se diz, mas eu sabia que eu tinha muito de agrotóxico. E agrotóxico, a nossa empresa não fazia avaliação para ver se a gente era contaminado com agrotóxico. Mas, como se diz assim, o nível de metal pesado era médio, não era alto, e eu sei que eu fui exposta. Aí eu levei toda essa história para o meu neurologista, ele fez todos os outros exames para eliminar. Por exemplo, neuropatia normalmente pode ser causada por diabetes ou por álcool, né? Ou, por exemplo, algum remédio, né, que pudesse ser tóxico, né, vamos dizer assim. Mas no caso é que eu não tomava remédio nenhum, né? Eu tinha uma saúde muito boa antes disso e só usava homeopatia para alguma coisa. Então ele fez tudo isso, ele eliminou e falou: não, contaminação foi. E outro tipo de neuropatia que eu tenho é toda diferente, né? Do que seria uma neuropatia diabética, que normalmente é no pé, é mais sensitiva, né? Quer dizer, mais de sentir, né? E de álcool, né? Que também aquela tremedeira que tem o alcoólatra, né? É uma neuropatia, né? E eu não tenho nada disso. A minha neuropatia é toda típica, ela é assimétrica, ela é toda, de um lado é muito pior que o outro, ela acontece de forma diferente, você entende? E ela veio assim, galopante, sabe? De repente eu estava bem, de repente eu estava doente, entendeu? Assim, então ele falou, isso só pode ser por contaminação química, e a contaminação química maior que eu tinha
era de exposição a áreas de agrotóxico, né? É muito difícil medir. No Brasil não se mede agrotóxico na urina e no sangue. Só em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Tá. Bom, vamos estendendo a conversa além da sua questão pessoal. Como é que te pegou essa questão da agroecologia, né? Da agro... E junto com isso o feminismo, que é uma coisa importante. Sim, exatamente. Como é que se diz? Eu sou consumidora de produto agroecológico há 25 anos, né? Então, isso era uma outra forma. Eu não tinha agrotóxico na comida praticamente, né? Então, é um modelo. A agroecologia sempre me atraiu muito, porque ela não é um modelo só de você comer comida orgânica. Você come comida orgânica, você retorna para aquelas coisas caseiras, pão caseiro, queijo feito de uma outra forma, né? Como se diz, é tudo, né? Sabão, né? Aproveitando, né, a gordura animal, ou restos de óleo, essas coisas. Então, quer dizer, é um modo de produção diferente que não é retrógrado. Muita gente acha que vocês voltaram para trás, vocês não vão conseguir produzir alimento suficiente, né, com esse tipo de produção. Não, ele não é retrógrado. É uma forma de produzir que você junta toda a sabedoria que tinha, como a Salete falou e que você falou, antiga, mas junta com o que tem hoje em relação a entender, compreender como que a terra se autoalimenta. Junta-se com a permacultura, junta com a qualidade da água e com outras coisas que se foi descoberta, como mineralizar melhor o solo, como fazer com que a planta viva, né? Nós levamos anos para que vamos dizer, para que o produto seja muito bom, né? Antigamente os produtos ecológicos eram menorzinhos, né? Mais feinhos. Hoje em dia eles são lindos e maravilhosos porque se conseguiu produzir numa terra que está viva, não está morta. Antes, né, ela estava morta e a agroecologia foi recuperando até que ela ficou bem. E ela tem como eu posso dizer, um ajuda o outro, né? Vamos dizer, é uma coisa que vai melhorando, né? E o que eu ia falar? E outra coisa que a agroecologia é um modelo muito bom, por quê? Porque ele divide a riqueza, ao invés de concentrar a riqueza. Quer dizer, se você pega o agronegócio ele destrói a terra, a natureza, ele tem uma plantação extensiva, enorme, né? uma super propriedade, né? Quer dizer, ele desmata, ele tira todo mundo que vivia naquela terra e enche tudo de soja. Para que soja? Para alimentar animais no Brasil um pouco, né, quer dizer, o que a gente come, e alimentar no exterior, para exportar para a China, para exportar para algum lugar que cria animais, né, para fazer ração. Então, quer dizer, a soja não é para a gente, é ao contrário. E aí, essa contaminação toda do meio ambiente se espalha e mata tudo, mata as abelhas, mata tudo. Sem abelha, a gente não consegue polinizar mais a planta. Quer dizer, a gente não vai conseguir plantar mais nada nesse planeta se morrer todas as abelhas. Simplesmente não vai ter mais nada de comida. E aí, quem produz comida no Brasil? Quem produz comida é o pequeno agricultor, não é o agronegócio. Por mais que passe na TV que ele é pop, que ele é belo, não, ele não é. Ao contrário, o agronegócio é a destruição do nosso planeta. Isso aí Evelyn, isso que você está falando é uma coisa muito importante, porque, na verdade, eu acho que o país fica muito dividido entre o que se divulga, né, que é o que a indústria investe em comunicação do seu negócio, né, e o pequeno agricultor, que é um cara que não divulga, né, ele não tem esse investimento em comunicação de massa para mostrar o valor da produção dele, o que ele faz. Como é que a gente pode... o ano passado teve uma feira, no começo desse ano, no primeiro semestre, teve uma feira do MST aqui em São Paulo, que teve um boom de pessoas que jamais imaginariam que aquilo seria o MST, que é produção, que é
é música, é alegria, eram famílias, crianças, velhos, idosos, não tinha nenhum representante do terrorista, assassino invadindo apartamentos ou roubando seu carro. Não, eram agricultores que estavam ali oferecendo seus produtos de altíssima qualidade, com preços justos. Enfim, como é que a gente faz para divulgar isso, competindo com essa comunicação em massa que a gente tem? Como é que a gente pode ajudar? É um trabalho de formiguinha, né? Como eu vinha dizendo, né? É um trabalho de formiguinha porque você tem que falar. Eu aproximo sempre falando disso, da qualidade do alimento, né? Antes de falar que é sem terra, para burlar esse preconceito que tem de que sem terra é assassino, que sem terra é invasor, que sem terra é ladrão, né? E a gente sabe que, na verdade, as grandes propriedades que esses grandes produtores do agronegócio têm foram roubos de terra, foram grileiros. Eles tiraram terra de pequenos produtores, eles foram lá e invadiram, tiraram as pessoas, mataram as pessoas, ou invadiram reservas naturais, simplesmente, e aí o cara que tem dinheiro foi lá, cercou a terra e ficou para ele. O verdadeiro ladrão não é o MST. O MST nem faz mais praticamente quase nada de retomada de terras, porque foi feita uma boa parte, ele já tem, vamos dizer, várias fazendas, né, coletivas, produzindo uma grande quantidade de alimentos. Então, uma coisa que está se fazendo em Porto Alegre, que a Salete falou, nós estamos com mais de 40 feiras agroecológicas em Porto Alegre. Sabe aonde? Em pequenos lugares. Por exemplo, eu vou aqui nos sindicatos petroleiros, nas garagens de todos os shoppings de Porto Alegre, tem toda semana feira agroecológica, do MST e do MPA, que é o Movimento Pequeno Agricultor, que eles andam juntos, né? Então, quer dizer assim, as pessoas estão comprando, estão comendo, estão pagando mais barato que na feira que vende coisa com veneno. E aí elas ficam assim, mas como? Da onde? Como é que eu consigo tudo isso? Eu falo, é orgânico, vai lá. Mas orgânico é caro. Não, as pessoas vão lá e ficam tão felizes de ver aquele alimento saudável. Eu acho que esse trabalho de formiguinha, que é o que vai fazer a gente valorizar, né? Vamos dizer, a agroecologia. Né? E como você falou, tem uma solidariedade. E, como você também perguntou para mim, eu acabei não respondendo, eu sou ecofeminista. O que é ser ecofeminista? É você defender, né, essa produção de alimento saudável, a preservação do meio ambiente e através do feminismo, porque o feminismo é aquela coisa nova, é o que é a mudança, porque a mulher faz de outra forma, ela faz com solidariedade, com carinho, com preocupação com a saúde de todo mundo, da sua família, de todos que estão à sua volta. Não é só aquela parte, é só cuidadora, não. A mulher é trabalhadora. A mulher do MST vai lá, planta, né, colhe, faz tudo, entendeu? Mas ela também faz o quê? Guarda sementes com carinho. Nós temos um banco de sementes crioula aqui no Rio Grande do Sul incrível. Se você perder essas sementes crioulas, nós perdemos a variedade, a diversidade da natureza. Não é um tipo de arroz que se come. Antes se comia 20, 30 tipos de arroz. Aí você se limitou a um arroz branquinho, polidinho, cheio de veneno, que não faz bem para ninguém. Né? Então, ao contrário, hoje a gente tem vários tipos, tem 5, 6, 7 tipos de arroz: arroz vermelho, arroz negro, arroz branco, né? Integral, redondo, agulhinha, entendeu? Cateto. Então, quer dizer, isso tudo é riqueza. Quanto mais variada a tua alimentação, melhor você fica, melhor saúde você tem. Então, as pessoas estão percebendo isso aos poucos. Vai ser um trabalho mais longo, não é como o que vem pela TV, não é o que vem imposto para cima de você, mas você vai descobrindo, as pessoas estão descobrindo que elas estão se sentindo melhor. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Né? Incrível isso, Evelyn, porque de certa forma já existe até um movimento, uma tendência de se buscar o saudável, de se buscar, né, aquela coisa de qualidade, mas ainda existe o preconceito contra o sem terra. As pessoas ainda não conseguiram fazer esse link, né, entre uma coisa e outra, que é esse produtor, essa pessoa que valoriza a terra, que valoriza a comunidade dela, que valoriza a variedade do grão, né? Eu tive, enfim, em Goiás, lá com os calungas, né? Os quilombolas calungas, eles têm um feijão que ainda é da época dos escravos, é o mesmo feijão que se conhece, é uma coisa linda, é outro feijão, né? Um feijão que a gente não conhece.
Então, assim, isso é uma riqueza que o Brasil tem de monte, né? Porque a gente ainda tem muita terra, né? Ao contrário dos outros países que se industrializaram em demasia ou que não tem tanto espaço geográfico, né? É mais complicado. Na verdade, nós temos muita terra, mas infelizmente a maior parte é grande propriedade, né? Assim, com esse uso indevido, né? A gente tem, ainda bem que temos o SEMTERG, o Movimento Pequeno Agricultor, que conseguem preservar, né, não só a natureza, mas preservar essas sementes, essa cultura toda diferente de lidar com a terra com amor. Eu sou uma pessoa urbana, eu nunca planto, vamos dizer assim, mas eu sei valorizar isso, né? Eu não quero viver a vida inteira numa cidade que não tem vida. Né? E a gente pensa, você está falando essa baboseira aí de ecologia, que planeta, o que eu quero a ver com o planeta? Eu quero viver, quero comer, quero ter dinheiro, quero ter carro. Eu falo assim, engraçado, eu não sei se você sabe, mas se a gente conseguir destruir a vegetação, destruir os animais e as plantas desse planeta natural, as naturais, sabe o que vai acontecer com o planeta? Ele vai se refazer. Nosso planeta vai viver não sei mais quantos bilhões de anos e ele vai se refazer. Mas sabe o que vai acontecer com a humanidade? Nós vamos morrer. Porque a gente depende desse meio ambiente. O meio ambiente não é um meio de fora, a gente está dentro. É para nós. Isso é a busca de uma melhoria de qualidade de vida, para a gente poder retornar a valores que a gente perdeu. Mas no sentido de, não de você ficar atrasado, não, o contrário. Aprender com a história e construir um futuro. Isso não é uma coisa atrasada, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu gostaria de dizer assim, que é uma coisa muito importante que a gente entenda que o agrotóxico ele não é só, vamos dizer, um veneno para a planta poder crescer. O agrotóxico ele causa diversos problemas de saúde. O agrotóxico ele pode gerar câncer, ele pode gerar mutações, ele pode gerar alterações hormonais. Hoje em dia, nós temos várias doenças hormonais que são causadas pelo agrotóxico. A principal, eu vou citar, são duas. Uma é a contagem espermatozoide masculina, que já caiu para menos de 60%, caiu 60%. Está em mais ou menos em 40% a contagem de espermatozoide do que era antes da era do agrotóxico. A outra doença séria é a endometriose, por exemplo. Né? A endometriose era uma doença que, na época da minha mãe, quer dizer que não é tanto tempo atrás, assim, era uma doença que acontecia com algumas mulheres no pós-menopausa, 50, 60 anos, e não era uma coisa gravíssima. Hoje em dia, a idade média que as mulheres têm a endometriose é 24 anos. Aí elas são obrigadas a fazer tratamentos pesados com hormônio, se elas querem viver e ter filho, porque muitas querem ter filho. Mas a maioria, muitas, não conseguem ter filho ou perde o útero. Eu tive endometriose, por isso que eu estou falando, eu tenho todo o quadro, sabe, de envenenamento de agrotóxico. Existe um estudo recente sobre o glifosato, né? Sobre a incidência de autismo de crianças que vão nascer autistas por conta disso, né? Que é um número assustador. Assustador. Porque, se não me engano, é uma pesquisa do MIT. Super séria. Eu queria falar, eu tenho várias bibliografias, a gente podia catar e falar, mas eu acho que não precisa ser desse nível, né? O que eu quero dizer assim, as doenças neurológicas, as doenças hormonais, o câncer, no Brasil, já está comprovado que estão ligados ao agrotóxico, não é mentira, isso é coisa de louco, de fanático, não. Isso tudo tem prova científica de vários países. A Europa está tentando diminuir brutalmente, ela não quer nem comprar produto cheio de agrotóxico. E as pessoas falam, então eu não vou comer verdura, eu vou comer carne. Mas do que é alimentada a carne que você está comendo? É alimentado de pasto que levou agrotóxico, de ração de soja ou de milho, né, que é transgênico e usa agrotóxico. E o que acontece é que os animais superiores, como nós, ursos, vacas, animais grandes, eles concentram o veneno, ao invés de diminuir. Porque ele vai comendo e vai concentrando. Então você tem que cuidar que não é só isso. Você entende? Então está em tudo, sabe? É isso que é o problema. Está em quase tudo.
Evelyn, a gente está encaminhando agora para o fim. Eu queria que, de todos esses recados importantíssimos que você nos deu, eu queria que você resumisse para a gente a importância da agroecologia nesse momento de um país que está machucado, né? Um país que veio de uma eleição bastante dura, independente de quem ganhou e quem perdeu, pelas sequelas que ficaram, pelas feridas que ficaram. Então, eu queria que você colocasse a agroecologia nesse cenário para a gente. Como é que qual a esperança que a gente pode ter? Olha, vamos dizer assim, na verdade não é só agroecologia, né? Como disse a Salete, se for pelas falas, né, da pessoa e do partido, de tudo que está junto com essa pessoa que vai governar o Brasil a partir de 2019, a gente for por elas, é uma tristeza muito grande. Primeiro, a extinção do Ministério do Meio Ambiente, que mesmo sendo presente, ainda levou o Brasil a ser o maior consumidor de agrotóxico do mundo, mesmo tendo o Ministério do Meio Ambiente, mesmo tendo cuidado do meio ambiente, né? E, então, imagina, a gente fica com muito medo, com muito receio do que vai acontecer, porque o Ministério do Meio Ambiente, claro que lida com a parte de agrotóxicos também, que é por isso que querem excluí-lo, para favorecer o agronegócio e a indústria, né, de agrotóxico, mas mas não é só isso. Tem tanta coisa que o Ministério do Meio Ambiente faz, e isso é que ajuda a gente a ter segurar esse avanço, sabe, de tanto veneno, segurar tudo isso, essa parte muito complexa. A agroecologia, para mim, é uma resistência. Como o povo está dizendo, eu não quero isso tudo, eu quero viver, e quero viver bem com meus amigos, viver bem com a sociedade, né, e ter uma saúde melhor. Então, é uma coisa assim que a gente vai ter que tentar resistir, vai ser muito difícil, né? O MST, ele tem muita prática, né, de resistência. A esquerda também, a gente sabe que a gente já passou anos duros nesse país, mas a gente não tem certeza ainda de nada, porque até por causa de tanta notícia falsa, né? Os fake news, assim, parece que eles fazem questão de dizer uma coisa e dizer em seguida, só para dizer que a gente é que está inventando fake news e não eles, né? Então fica tão complicado você ter uma certeza. A gente sabe que não vai ser bom, mas tudo que eles vão fazer, a gente ainda não sabe. E também o medo que a gente tem é que a nossa Amazônia se perca, né? Esse é o meu maior receio, o maior medo, que mesmo com o governo do PT errando em algumas coisas do meio ambiente, ele preservou a Amazônia. E isso foi muito importante, né, em relação a tudo, a ar, qualidade de ar, qualidade de comida, qualidade de tudo, qualidade da água. E o que a gente vai ter? Qualidade do clima. Se a gente atacar a Amazônia, o clima do planeta vai desandar. E se a gente também não cuidar do agronegócio, não diminuir o agrotóxico, tudo, não vai ter mais ninguém no planeta que compre o nosso produto. Quer dizer que vai ter um tiro no pé, assim, bem grande, né? Aqui, ó, no pé, eu estou querendo dizer, não é nem outro lugar, por quê? Porque é na base. É na base que sustenta o nosso país, né? Como um todo. É claro que a indústria é importante, é claro que a academia é importante, eu sou uma pessoa muito ligada à parte acadêmica, né? Mas sem ter uma comida adequada, sem ter ar adequado, sem ter nossas florestas, nós vamos dar um tiro no pé muito grande, vai ser muito difícil. É isso que eu penso. Claro que eu não quero ser tão negativa, né? Mas a gente vai ter que pensar o pior para poder se defender, né? A gente cometeu erros no sentido de erros de planejamento. Peraí, a gente achava que ia ser ruim, mas foi muito pior. Então eu acho que a gente tem que pensar o pior para tentar se defender o máximo possível e sobreviver. Eu acho que é isso, né? Com um pouquinho de dignidade que seja, né, Evelyn? Com pouquinho de dignidade. É isso que eu quero dizer, resistir, pensar que vão tentar fazer o pior com a gente para a gente se defender o máximo possível, ter dignidade, ter uma resposta à altura, né? Para que a gente não perca tudo que esse planeta tem de bom, que nosso país tem de bom,
né? Tá todo mundo, o mundo todo está com medo do que vai acontecer no Brasil. Então, quer dizer, é muito importante, não é só nós que estamos assim. O mundo todo está dando uma resposta. Peraí, esse não é o Brasil que a gente conhece, isso não é o que a gente esperava desse país, né, dessa nação. Isso aí é perder a nossa nação. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar isso acontecer, vamos ter que resistir o máximo possível, de todas as formas possíveis, como formiguinha, como grande, seja lá, de toda forma, unidos, principalmente unidos. Uma coisa eu queria falar, essa minha doença que eu tenho, eu acho que o mais importante dela é que não é só que ela é uma doença, é que ela me tornou uma mulher com deficiência. E eu não podia deixar de falar disso, por quê? Porque as pessoas com deficiência nesse país são invisíveis. Ninguém liga para a gente, nossos direitos são massacrados todos os dias. Todos os dias nós somos tratados assim, muito mal. Né? Nós não temos acessibilidade, não temos respeito, não temos um monte de coisa nesse país. Então, além de ser uma ecofeminista, eu sou uma militante, né, ativista pela mulher com deficiência. Eu sou feminista pela mulher com deficiência. Eu participo de um grupo, né, de mulheres com deficiência que batalha os nossos direitos. Poxa, vamos ter que fazer outro programa só para falar dessa militância agora, porque é bem importante, eu acho que é uma pauta que é bem relevante nesse momento que a gente vai estar passando, inclusive, de perda de direitos. Eu acho que, se já era um pouco invisível, como você diz, agora vai ficar bem invisível. E eu queria usar, assim, modestamente esse programa como uma janela para você vir trazer essa pauta aqui para a gente. Está convidadíssima aqui no ar. Queria muito agradecer, Evelyn, assim, a tua boa palavra, a tua lucidez, a tua militância, enfim, a tua inspiração, né? São pessoas que nos inspiram e, enfim, colocar o jogo de damas JDD à disposição para o que for necessário. A gente adora encampar campanhas. Que legal. Conte com esse espaço é modesto, mas ele é de coração. Queria convidar todo mundo para se inscrever no nosso canal, Jogo de Damas JDD no YouTube, Jogo de Damas JDD no Facebook. A gente andou nessa semana agora de eleição, a gente andou meio quietinha na divulgação, mas agora a gente voltou com força total. Queria mais uma vez dizer que nós aqui somos resistência, de todas as formas, de todas as maneiras. A gente faz parte de uma resistência que quer ouvir as pessoas, que quer ouvir o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas acreditam e como é que a gente pode se unir para o melhor para esse país, que é o que todo mundo quer, na verdade. Né? Então, saravá, Evelyn, saravá, pessoas que assistem e acompanham o Jogo de Damas e prestigiam a gente. Resistência. A palavra é essa. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada a você. Vou seguir, deixo as frotas ao vento e vem dançar, e vem dançar. Hoje é sexta-feira de noite, hoje é sexta-feira. Deixa o mato crescer em paz, deixa o mato crescer, deixa o mato. Não quero fogo, quero água. Deixa o mato crescer. Não quero fogo, quero água. Deixa o mato crescer. Hoje é sexta-feira, sexta-feira santa. Todo dia é dia de Deus, todo dia é dia santo, todo santo dia. Ai, vem João, ai, vem Maria.
tatu bola no lugar, deixa a capivara atravessar, deixa a anta cruzar o ribeirão, deixa o índio vivo